Boa noite. Que isso, misericórdia. Vou falar de novo, vamos reiniciar. Boa noite. Foi um pouco melhor, vou relevar. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês de novo. É sempre uma honra tanto estar ouvindo, aprendendo, quanto estar falando um pouquinho sobre a Bíblia. Hoje eu queria falar sobre um assunto que Deus tem falado muito comigo. Deus tem me ajudado a entender, Deus tem me ensinado e Deus tem trabalhado dia após dia comigo no meu tempo com Ele. Hoje eu queria conversar sobre ousadia e alegria. Parece meio estranho. O que você pensa quando você ouve isso? Ousadia e alegria. As duas coisas juntas. Ousadia e alegria. Estou vendo sorriso ali, estou vendo fofoquinha, estou vendo. Já sei o que vocês pensaram. Vocês podem estar pensando em duas coisas. Ou a música da ousadia e alegria, ou outra coisa que é o que vem na minha mente. Que é o quê? O Neymar. Vem na minha mente ousadia e alegria, porque é o lema dele, ele leva isso desde novinho, desde que ele era moleque do Santos. E, eu gosto pra caraca de futebol. E é interessante ver isso porque é óbvio que a gente vai falar sobre a Bíblia. Ousadia e alegria a gente fala sobre a Bíblia, né? Seria bem estranho falar do Neymar. Mas que essa característica, essa coisa é atribuída em vários lugares, não só na Bíblia. Por exemplo, o Neymar. Ele se destaca porque ele tem isso, né? Da ousadia e alegria. E tem algumas entrevistas, se você vê na internet, de técnicos que trabalharam com ele, que explicam um pouco sobre o papel dele dentro de campo. Ele é um jogador que, você assistindo e não sabendo da função dele, ele é um pereba. Horrível, porque ele erra muito. E verdade, ele erra. Mas o trabalho dele é esse. O trabalho dele é ser ousado. O trabalho dele é sempre tentar algo que ninguém nunca pensou. E é exatamente isso que eu queria conversar com vocês. O nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é fazer algo que muitas vezes a gente pensa assim, será que tem como? Será que eu vou fazer isso aqui? Será que Deus fez desse jeito aqui? É assim que Deus quer te usar. Deus quer fazer que você faça coisas que ninguém fez. Deus quer te usar de uma forma que não usou ninguém. Só basta uma decisão nossa. Eu tiro algumas lições do texto que a gente vai ler. A primeira lição que eu tiro é que nós somos ousados para evangelizar quando pedimos ao Pai. Abra sua Bíblia lá em Atos 4, a partir do versículo 29. Está sendo projetado, você pode ler comigo, mas abre aí na sua Bíblia para ver se eu não estou mentindo, vai que eu sou meio causeiro. Você pode ler aí. Atos 4, 29. Atos, Novo Testamento, 4, 29. Diz assim, Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar por onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Como eu disse, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que temos ousadia quando pedimos ao Pai. Aqui, o contexto é que Pedro e João, calha de ser o meu nome também, né, João Pedro, mas Pedro e João, eles estavam presos, foram presos pelo Sinédrio. Mas você pensa, por que eles estavam presos? Simplesmente por falarem de Jesus, simplesmente por pregarem abertamente que Jesus era o Messias, e ele era o verdadeiro rei que estavam anunciando. Por isso, foram presos. Mas mesmo assim, eles não ficaram com medo. Logo que eles foram soltos, eles chegaram à igreja, se reuniram e já começaram a orar. Já começaram a pedir para ganhar mais vidas. Já começaram a entrar em comunhão com os irmãos, entrar em comunhão com o Senhor. Eles entenderam que eles não conseguiam fazer nada sozinhos. Eles entenderam que aquele momento ali era fundamental. Pedro e João eram pessoas normais.
assim como nós. Uma pessoa comum. Mas aí você pensa, então qual é o segredo dessa ousadia deles? Qual é o segredo de sair da prisão por você não poder falar de Jesus e você falar de Jesus de novo? Isso é meio louco, né? A gente, imagina você é preso hoje por falar de Jesus. E aí você fica preso por meses. Você sai da prisão, primeira coisa que você faz é falar de Jesus. Você vai ser preso de novo, mas eles não pensaram nisso. Eles não tinham essa preocupação. Esse era o segredo deles. Essa vontade insaciável de estar com Deus. Os discípulos tinham vida de oração, assim como Jesus tinha. E eles não aprenderam só porque Jesus mandou. Não foi só porque Jesus ordenou, tenham vida de oração, orem. Não é isso. Eles aprenderam pessoalmente, eles aprenderam com Jesus agindo. Quantas vezes a gente vê na Bíblia Jesus orando? Quantas vezes a gente vê na Bíblia, antes de Jesus ir encontrar as multidões, ele indo no secreto dele, ele ficando sozinho, até mesmo longe dos discípulos, ele longe de todo mundo, para falar com o Pai dele. Aí você pode pensar, mas Jesus era filho de Deus, né? Ele veio diretamente. Você também é filho de Deus. Deus também te criou da mesma forma. Deus te ama da mesma forma. É interessante ver, lá em 1 Tessalonicenses 5, são alguns conselhos finais que Paulo deixa para a igreja. Olha o que diz, a partir do versículo 17. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Orar sem cessar, na embaixada a gente sabe, que em algumas versões é o versículo mais curto da Bíblia. E é maneiro que quem faz debate de versículo fala muito esse versículo, porque é bizu, todo mundo sabe. Mas é interessante a gente ver realmente o sentido disso, não falar por falar, porque a gente tem uma competição, não é isso. Orem sem cessar. Você já imaginou uma pessoa que ora sem cessar? Uma pessoa que está sempre orando? Eu só conheço uma pessoa, que é a Amanda. A Amanda está sempre orando, é até um pouco complicado, né? Ela está trabalhando isso na mente dela, que às vezes as pessoas estão conversando com ela, ela está, amém. Está no meio da oração, é um pouco complicado. Mas, cara, é exatamente isso. Você não precisa estar de olhos fechados, você está ali no ônibus, de olho fechado, orando, perdeu o ponto. Não é isso que você tem que fazer. O segredo de tudo isso é o espírito em oração. Você tem que se manter conectado com o Pai. Você tem que se manter ali. Poxa, Jesus, olha o que está acontecendo. Caraca, Jesus, esse ônibus está apertado. Caramba, queria tanto sentar, estou em pé já faz horas. Cara, é complicado, a gente sabe, mas Ele deseja que você esteja ali com Ele. Ele deseja que você ore sempre e que seu espírito não apague. O pastor usa uma ilustração, que ele já usou muitas vezes, que é sobre aqueles 2 Rottweiler. Que imagina um cara andando com 2 Rottweiler na coleira. Eles são da mesma idade, do mesmo tamanho, são igualzinhos, nasceram no mesmo dia, são iguais. E ele está caminhando pela rua, chega outro cara e pergunta para ele, pô cara, cachorro maneiro, hein, bonito os 2. Te perguntar, se você colocar eles frente a frente, não façam isso, se vocês colocarem ele frente a frente, para brigarem entre si, para lutarem, quem ganha? Pô, eles são iguais, têm a mesma idade, o mesmo tamanho. Não tem como saber, né? Mas o cara sabia. Quem vai ganhar mais é quem você alimentar mais. No dia, óbvio. Se você pega um cachorro, eles são iguais, e você alimenta muito um e não alimenta nada o outro está com fome, ele não tem força para vencer. Ele não tem força para lutar. Então fica até um pouco desleal, mesmo eles sendo iguais fisicamente, fica desleal. E é exatamente isso que acontece. Quando você deixa de alimentar o seu espírito e alimenta só a sua carne vai vencer. A gente sabe disso, né? Mas a gente finge que não sabe. Durante o seu dia, o que você faz mais? Você lê a Bíblia,
Você tem o seu tempo com Deus, você ora, você ouve uma música ali que vai te edificar, você está ali na presença. Ou você passa com outras coisas. Por exemplo, rede social, TikTok, Instagram, o que você faz mais? Você está lá rolando, feed, for you, ou, sabe, está diretamente com o Pai. É interessante até que o TikTok tem a For You, que é para você, né, a tradução. Mas tem uma coisa melhor para você. Tem uma coisa que está separada especialmente pelo seu nome. E mesmo assim a gente deixa de estar ali. Mesmo assim a gente deixa daquele ambiente. A gente deixa de estar com o Senhor. Eu imagino, eu não lembro com quem eu aprendi isso, mas eu imagino Jesus arrumando uma mesa assim de jantar, bem bonita. Pô, os talheres, a luz de velas, assim, um negócio maneiro, bonito. E senta à mesa. E te convidou, né? Convidou você para jantar com ele. E ele está lá te esperando. Passa 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Você não aparece. É a mesma coisa quando você deixa de fazer a sua devocional. É a mesma coisa quando você deixa de ler a palavra. É a mesma coisa quando você deixa de orar. Deus está lá te esperando. Deus não foi para lugar nenhum. Jesus não foi para lugar nenhum. Ele está no mesmo lugar, na mesma hora, te esperando. Na primeira conferência Recarga, não sei quem lembra aqui, mas tinha um tema muito interessante, que era: a recarga é diária, mas haverá um dia que estaremos completamente carregados. Quem é que lembra desse tema? Eu lembro, né? Porque eu estou falando. E é interessante isso, porque a gente imagina um celular carregando, né? Você não deixa o seu celular carregando todos os dias. Mas na nossa vida espiritual, você tem que estar sempre se recarregando. Você tem que estar sempre mais forte. Não tem essa de já estou bastante, já estou forte o bastante, já estou recarregado. Deus quer dia a dia. Deus quer dia após dia. Não adianta nada você estar forte hoje. Não adianta nada você se alimentar hoje e amanhã você não se alimentar. Essa semana você não se alimentar. Esse mês você não se alimentar. Não tem como você sobreviver, biologicamente, sobreviver a um ano inteiro, você comendo só uma vez. Você fazendo só uma refeição, você acha que é o bastante? Meu irmão é pequeno. Eu acho que ele está lá nos juniores, ele é pequeno. Um moleque quer fazer uma refeição a cada 2 horas, cara. E a gente não faz durante o dia. Às vezes o nosso dia passa e a gente não faz. A segunda lição que eu aprendo nesse texto e queria passar para vocês é que temos ousadia para evangelizar quando somos cheios do Espírito Santo. Fica atento comigo no versículo 31, Atos 4:31. Olha o que diz. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciam a palavra de Deus. Não tem nem muito o que dizer, né? O texto já é bem autoexplicativo. Mas mesmo sendo autoexplicativo, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue aprender. Quando pedimos para o Espírito entrar, quando pedimos para o Espírito essa ousadia, nós somos atendidos, cara. É claro isso. Quando você pede, o que Deus mais quer é te deixar feliz, cara. É te deixar contente. E aí você pode estar pensando, mas eu peço isso aqui, Deus não me dá. Eu peço isso aqui, Deus me dá. Será que você realmente vai estar contente com isso? Ou será que isso é só uma felicidade momentânea? É só um momento? Será que isso realmente vai deixar sua vida mais leve, mais contente, mais feliz? Quando pedimos para o Espírito essa ousadia, nós vencemos tudo. Nós vencemos o medo, nós vencemos a vergonha, a timidez. Porque é normal que você tenha dificuldade. É normal, no mundo tereis aflições. É normal que você tenha dificuldade para evangelizar. Tudo bem, cada um tem seu ponto fraco. Cada um tem um ponto que você fala assim, poxa, eu não evangelizo por causa disso aqui. Ontem a gente até conversou no PGM alguns motivos do porquê você não fala de Jesus. Porque outros assuntos você tem total desenvoltura e para isso não. Porque se eu sentar com você do seu lado, eu posso conversar sobre qualquer coisa, posso conversar sobre música, posso conversar sobre futebol, posso conversar sobre um monte de coisa, e você vai
saber falar comigo, como uma pessoa normal. Mas quando a gente fala sobre Jesus, cria essa dificuldade. E realmente podem ser alguns motivos. Você pode ter vergonha de falar. Você pode ter medo de ser o excluído do grupo, o careta. Você pode ser muito tímido. Você não fala sobre nada. Você realmente é muito, guardado. Você não se sente confortável. Pode ser a falta de domínio. Pode ser que você chegue para alguém, pode ser que você quer evangelizar, mas você tem medo de não saber algo. Deus sabe de todas as suas dificuldades. O Espírito sabe de todas as dificuldades. E é justamente aí que Ele quer trabalhar. Ele não quer suas perfeições. Ele não quer onde você é o melhor, cara. Ele quer justamente o seu defeito, cara. Ele quer te ajudar naquilo que você mais precisa. Não adianta você pedir para Deus aquilo que você já sabe de cor, aquilo que você tem certeza. Ah, tá tranquilo, não preciso disso não, vou entregar só para desencargo de consciência. E aquela sua maior dificuldade, aquela que você não sabe se amanhã vai rolar, aquela que você não se sente confortável, você guarda só para você. Porque só com as suas forças você consegue. Na nossa cabeça a gente é assim, né? Ah, não, eu sou forte bastante. Não preciso disso. Vou nem incomodar a Deus. Ou pior, a gente nem lembra de Deus. Deus quer nos ajudar. E Deus quer que entregamos tudo isso para Ele. O Espírito vence qualquer dificuldade imposta na nossa vida. É Ele que toca o coração das pessoas. E não você. O seu trabalho é só chegar nas pessoas. E não convencer ela que Jesus é o Salvador. Não é isso. Você vai falar para ela que Jesus é o Salvador. Você vai mostrar com a sua vida que Jesus te salvou. Que Jesus realmente mudou algo em você. Que Jesus te deu vida. Olha lá o que diz em Romanos 10, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa pergunta, não há quem pregue, é para você. É para mim. Nós somos essas pessoas. Nós que vamos chegar até essa pessoa e falar sobre o amor de Jesus. Nós que vamos mostrar que uma pessoa veio à Terra, que Deus veio à Terra, que entregou o seu Filho para morrer no lugar, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para salvar cada um aqui. Eu lembro em um EBD dos adolescentes, que era a aula do Gabriel. E aí a gente estava falando sobre o José e tal, e ele usou um tema assim, quando eu tô com Deus, esquece. Porque no Rio tem essa gíria, né, do esquece, a gente fala muito. Cara, quando você está conectado com o Espírito, quando você está realmente tendo dia após dia, quando você está junto com Ele, irmão, esquece, nada pode te parar, nenhuma dificuldade sua pode te parar. Não tem essa de, eu tenho medo dessa pessoa não aceitar. Irmão, esquece, sabe, não tem essa. Jesus está com você, o Espírito está com você, capaz de vencer qualquer dificuldade. Eu gosto de pensar assim, você tem um super vilão, imagina um super vilão, o cara mais mal que tu conseguir imaginar. Vou imaginar o Thanos, o cara estalou o dedo e sumiu, doideira, né? Mas enfim, vou imaginar, tem o Thanos, e o cara existe, tá, o roxão, grandão, o dobro do meu tamanho, triplo, eu sou meio magrelo, mas enfim, o triplo do meu tamanho, e você tem que enfrentar esse cara. Eu tenho que enfrentar esse cara, do jeito que eu estou hoje, fisicamente do jeito que eu estou hoje. Impossível. Eu não consigo enfrentar um cara normal, imagina eu. Eu não imagino um cara gigante, não tem como. Mas aí, você aí tentando arrumar um jeito, tentando arrumar uma maneira de vencer esse super vilão que mata todo mundo, que destrói tudo, você encontra uma armadura. Picamos de ferro assim, mas mais braba, né? Tu encontra uma armadura. Pô, negócio super tecnológico, um negócio que te dá poder, que você nunca se sentiu assim antes, um
negócio que tu pode fazer tudo, cara. Tu tem poder de, caraca, se tu quiser, tu pega uma montanha daqui, joga para lá, assim, ó, tranquilo. Mas tem um problema. Para você usar essa armadura, eu disse que é tecnológica, né? Seu celular você precisa carregar. Essa armadura também, não é tão tecnológica, né? Você tem que colocar na tomada todo dia. E aí, pô, antes de você sair para lutar contra o vilão, tu tem que pegar a armadura, tacar na tomada. Tem que carregar. E é um tempo legal, né? Tu não vai carregar 2 minutos. Isso não carrega nada. Eu sei que você pensando assim, eu falando, caraca, esse cara é bobo pra caramba, né? Eu sou bobo, mas essa história não é boba. A gente pensa que um super vilão só existe em quadrinhos, só existe em filmes, só existe em desenho, em série. Cara, me fala um super vilão que você deveria ter, sabe, certeza de que é mal realmente, do que o diabo, que quer te matar, quer destruir a sua vida, quer roubar tudo que você tem, quer acabar com tudo. Cara, imagina, tudo que você tem, você pode pensar, eu não tenho nada, mas você tem. Mesmo que você pense assim, é pouco, é esse pouco aí. Ele quer tirar tudo, tudo, quer te destruir, te deixar no fundo do poço. Se você pensa que você está no fundo do poço, ele quer te deixar mais lá. E aí você tem essa armadura. O que é essa armadura? É Deus. Na Bíblia fala, né, sobre a nossa armadura. Nossa armadura é a verdade, a justiça, a paz, a salvação e o Espírito da palavra de Deus. Se você tem essa arma secreta, se você tem esse superpoder, se você tem essa super armadura, você é capaz de vencer. Você é capaz de levantar dia após dia e falar, eu vou contra ele. Eu vou salvar a minha vida. Hoje eu vou levantar, hoje eu não vou desistir. Hoje eu vou vestir essa armadura e vou lutar. Hoje é mais um dia de luta, não é um dia que eu vou ficar na minha cama esperando ele chegar. Não é isso. Peça realmente para que Deus te dê essa força. Principalmente, não só pedir. Não adianta nada se você pede e você continua na sua zona de conforto. A oração sem ação não gera reação. Então, se você ora, se você se mantém igual, cara, nada vai mudar. Que hoje a gente tome uma atitude realmente. Essa ousadia, essa vontade, essa força que só Deus é capaz de nos dar. Ele está te esperando. Dia após dia. Ele está disposto a entregar isso para você. Mas é uma decisão. Vamos lá no versículo 32 de Atos 4. E olha o que diz lá. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Outra lição que eu tiro desse texto é que quando a gente tem ousadia para evangelizar, nós temos ousadia para evangelizar, porque a ousadia gera consequências. Você pode pensar assim, pô, esse mané aí, esse cara estranho, está falando para eu ser ousado, está falando para eu ter ousadia, está falando para eu sair da minha zona de conforto, só por sair mesmo, né? Para eu fazer uma diferença, tal, para eu mudar, para eu me sentir melhor. Mas, cara, a gente vê na Bíblia, constantemente, que a ousadia, que o evangelho, ele gera frutos, cara. Ele transforma, cara. Olha o que estava falando, os caras acabaram de ser presos. Os caras acabaram de sair da cadeia, cara. Imagina, você sair da cadeia, se você não foi preso, se você já foi. Você lembra como é? Você sair da cadeia, cara, você pode aproveitar várias coisas, sabe? Tudo que você não tinha lá, agora você tem aqui. Você está livre. E você se dedica a isso. Porque você tem certeza que a ousadia gera consequências. A ousadia gerou alegria e vida naquele povo. E você pode pensar assim, realmente, o povo ficou alegre. Mas, cara, todos ali, fala que todos ali, a igreja ficou alegre, a igreja criou vida, os apóstolos, cara, os discípulos que saíram da prisão, eles também ficaram unidos.
Essa comunhão é sempre bom quando tem alguma conferência, a gente está aqui, né? A gente está todo mundo junto, dias e dias e dias e dias. Tu enjoa da cara dos outros, mas você gosta. É legal. Tu chega em casa, tua mãe fala, tem casa não? Tá morando na igreja? É legal, isso é maneiro. Mas Deus quer isso, dia após dia. Não é só quando tem uma conferência, não é só aqui na igreja. Deus quer trabalhar com você. Deus quer te usar para isso. A ousadia nada mais é do que sair da nossa zona de conforto. E nós sabemos que isso é uma ordem clara na Bíblia. Nós falamos sobre o id, né? Lá em Mateus 28, 19 e 20, fala, portanto, id, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No começo, cara, já fala, portanto, id, em outras versões, né, atualizando, portanto, vai. Não adianta nada a gente ficar parado. Não adianta nada a gente ler esse versículo e falar, é isso aí, tem que evangelizar. Tem que falar de Jesus, tem que batizar, tem que fazer tudo isso. E você se manter sentado, se manter deitado, ó, mexendo no celular. Não existe isso, cara. A ousadia é realmente isso, a saída da sua zona de conforto. Se hoje você está realmente confortável em tudo que você faz, não tem motivo para isso. Não faz sentido. Nada disso. Você sabe que Jesus mandou isso, você crê. Você crê que Ele veio para salvar, mesmo assim você está na sua zona de conforto. Você acha, quero que vocês me respondam, você acha que Jesus, Ele conseguiria espalhar o Evangelho, espalhar, né, que Ele veio e tal, a vida dele, sem a nossa ajuda? Se sim, levanta sua mão. Levanta sua mão, se você acha. Aquela pessoa acha. Beleza. Quem acha que não, Jesus não conseguiria espalhar isso, só com a nossa ajuda? Pode levantar a mão. Quem não acha nada pode levantar a mão, porque foi a grande maioria, hein? Vocês venceram, muito maneiro. Cara, é óbvio que sim. Jesus tem todo o poder, Deus tem todo o poder. Cara, Deus criou o mundo. Você tem noção disso? Às vezes, sei lá, você está na escola, no seu curso, você para criar uma parada já é uma dificuldade. Eu tiro de exemplo o João, que é meu discipulador, ele faz programação, né? Pô, para criar um programa é um negócio demorado, um negócio maneiro. Pô, criar um site, caraca, demorado, maneiro. Eu mexo com música, pô, quando eu vou fazer meus beats, pô, mixar, pô, é um negócio que demora, cansa. Cara, Deus criou o mundo. Você sabe como Deus é sinistro, o poder que Ele realmente tem. Não tem essa de medir, cara. Não tem essa de, eu acho que Deus consegue, vou entregar isso aqui porque eu acho que Deus consegue. Você pode ter certeza. Deus tem todo o poder. Pensa assim. Você tem um pai e um filho, né? O pai e o filho. O pai desceu do carro, tal, olhou para o carro, viu que o carro está podre, muito sujo, está precisando de uma geral. Mas ele vai lavar, né? Não vai pagar. Mão de vaca. Mas está certo. E ele vai lavar. E aí, ele chama o filho dele. Mas o filho dele também não é velho. O filho dele não é adulto, o filho dele não é adolescente, o filho dele não é grande. Pensa que é uma criança de 3 anos. Vamos pensar assim. E aí ele fala, filho, vamos lavar o carro. Pega o balde, bota a água, o sabão, pega a esponja. Vai lá, filho, pode começar. Pode lavar. O pai ensina como é. E depois ele vai lá e faz. Você acha realmente que o pai precisa que um filho de 3 anos lave o carro dele? Claro que não. O pai não precisa que o filho lave o carro. Ele pode lavar sozinho. Tem coisas que o filho não consegue, ele consegue. Tem coisas que o filho não alcança e ele alcança. A mesma coisa acontece com a gente. Deus quer estar ali com a gente. Deus quer que lavemos o carro. Deus quer que a gente passe essa mensagem para frente. Mas Ele está ali com a gente. Toda dificuldade do filho, ele chega até o pai e fala, pai, não consigo isso aqui. E ele vai lá e faz. Todo lugar que o filho não alcança, o pai alcança para ele. O pai levanta ele. Ele está lá para te ajudar. Mas é a função sua.
Você é o encarregado disso. Hoje você está encarregado de falar sobre Jesus. Hoje você está encarregado de mostrar o Evangelho para todas as pessoas. Mostrar essa luz que te mudou. Essa luz que te concedeu vida. Essa luz que te tirou, talvez, do fundo do poço. Essa luz que te ajudou a ver vida onde tinha morte. A ousadia leva alegria por onde passar. Pessoas são atingidas diariamente, todos os dias, por coisas ruins. Mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, você é atingido por coisas ruins. Talvez algo que alguém falou, talvez uma fofoca, talvez um palavrão, talvez um testemunho ruim, talvez alguma briga. Essas coisas atingem a gente. Essas coisas entram realmente na nossa cabeça. Se essas pessoas estão recebendo diariamente coisas ruins, por que elas não recebem coisas boas também? Porque se é ruim, não tem o porquê elas receberem, né? E mesmo assim recebem. Então, se é bom, elas devem receber muito mais, né? Era para ser essa a ideia, mas infelizmente não é. Infelizmente, faltam pessoas. A Bíblia fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós somos trabalhadores. Tem muito campo para trabalhar. Tem muitas sementes para plantar. E nós estamos fazendo nada. Estamos com o pezinho para o alto, descansando, vendo um TikTok, dando uma descansada. Imagina só. Imagina. Se você tem sua dificuldade, tudo bem você ter sua dificuldade. Você tem sua dificuldade. Imagina que é a timidez. Vou imaginar que você é tímido, muito tímido, não fala com ninguém, tranquilo. Imagina que Jesus tem a mesma dificuldade que você tem. Jesus é muito tímido. Aí Jesus nasceu tímido. E aí, ele ia para a sinagoga aprender, mas ele não falava nada, porque ele era tímido. As pessoas precisavam de milagre, ele também não falava nada, né? Porque ele era tímido, não tinha o que falar. Na hora de morrer também por nós, nem deu, porque ele era tímido. Imagina isso, cara. Imagina hoje, você está sendo encaminhado para o inferno pela timidez de Jesus. É meio sem nexo, né? O cara que veio para nos salvar, o cara que é o encarregado da salvação, pela timidez, deixar você ir para o inferno? Agora eu te pergunto, desde que Jesus foi ao céu, nós somos o encarregado, né? Deus mandou esse ide por nós. E pessoas estão indo para o inferno pela sua timidez? Pela minha timidez? Será que se você colocar na balança sua timidez e milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas indo para o inferno, você acha que sua timidez está pesando mais? Faz sentido isso? Faz sentido essa dificuldade falar mais alto do que a dor? Falar mais alto do que a morte? Eu acredito que não. Eu também tenho minhas dificuldades. Eu sinto muita dificuldade. Mas eu sei que se eu não fizer, não há quem faça. Se você hoje não virar uma chave, se você não acordar para, eu devo ser mais ousado. Eu devo chegar nessa pessoa aqui que eu estou esperando, essa pessoa que eu estou, Deus, eu acho que ela não quer não, acho que ela não precisa não. Nem me pediu, então eu não vou nem falar. Deus quer que você fale. Se não tiver nenhuma mudança, não faz sentido nada. Eu poderia descer, a gente poderia acabar o culto e ir para casa. Não faz sentido nada. Jesus morreu por você. É muito bonito a gente pensar isso, né? Que se existisse só você no mundo, Jesus morreria por você. Isso é verdade. Imagina um mundo que tem só você, cara. Só você. Tu nasceu do nada. Jesus ia vir e morrer só pela sua vida. 10-10. Ele ia tirar a vida dele e você ia ganhar a sua. Muito bonito isso, né? Mas eu acho que às vezes isso cega a gente. Porque a gente pensa que Jesus morreu por mim. Realmente. Jesus me salvou e hoje eu sou livre. E o seu irmão do lado? E o seu amigo no curso, na faculdade, no trabalho, na escola, que está indo para o inferno? Muitas vezes não estamos nem aí. Nós já temos nossa salvação, realmente, muito bonito isso. Mas e o seu irmão?
Vamos lá em Jonas, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz lá. Então os homens ficaram com muito medo e lhes perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem ao mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Cara, a gente viu que realmente essa ousadia gera consequências, gera alegria, gera vida. Isso é muito bonito. Mas e a falta dela? Se coloque no lugar de Jonas. Jonas foi encarregado, como profeta, foi encarregado a falar de Jesus, não, de Deus, a um povo que não queria nada com Deus. Mas ele foi encarregado. Deus ordenou diretamente a ele: vai lá e prega. E ele foi na direção contrária, ele entrou num barco e queria fugir da presença de Deus. A gente sabe que é impossível fugir da presença de Deus, mas ele achou que seria possível. E ele tenta fugir. E no meio do barco, no meio do caminho, vem uma tempestade, no alto mar. Cara, o máximo que eu já fiz no mar foi sair da costa e ir para uma ilha, pô. Cara, eu sou meio medroso, eu confesso. Eu tenho uns medos meio bobos, medo de escuro. Eu sou medroso, eu confesso. Cara, eu tenho muito medo de mar, cara. Meu tio é pescador, meu tio vai fumar, mas... Cara, imagina só. Esses dias acho que eu estava com o Matheus Novaes, e ele mostrando um vídeo no TikTok maneiro, daquelas estações da Petrobras, em alto mar, elas boiam, né? E uma tempestade, irmão, sinistra, sinistra, sinistra. Uma parada que eu nunca vi. Água entrando dentro da estação, tem os barcos que andam, e o barco vai por baixo da água e volta, vai por baixo da água e volta. Imagina, você nessa, uma multidão, você nessa lá dentro, quietinho, porque você sabe que Deus está fazendo isso por sua culpa. Você está lá dentro do barco, aquela água entrando, tu se borrando todo, que tu é medroso também, eu sei, você lá dentro, você morrendo de medo, e todo mundo se perguntando, né? Caramba, o que está acontecendo? Vamos orar, cada um orando pelo seu Deus, você sabe que seu Deus é o verdadeiro. Todo mundo orando, pedindo, me livra dessa, e você quietinho ali, né? Porque você sabe que é culpa sua. E aí você vai lá, chega neles e fala: pô, é culpa minha, criei coragem. Agora eu criei coragem, né? Porque na hora de falar eu não criei, mas agora eu criei. Pode me jogar. Irmão, eu não fico nem dentro do barco, imagina lá fora do barco. Eu não fico, eu não tenho isso. Agora imagina isso acontecer porque você não falou de Jesus. Imagina isso ter que acontecer a todo momento que você se acovarda. A todo momento que você guarda o evangelho só para você. E Jonas recebeu um peixe. Deu a oportunidade dele de acertar. Deu a oportunidade dele melhorar. Nós temos essa oportunidade hoje. Deus está nos dando essa oportunidade de melhorar. Não precisamos ficar dentro do peixe, não precisa ficar dentro da boca do peixe. Mas Deus quer falar com você. Deus quer te dar essa ousadia para compartilhar essa alegria que Ele te deu. Não precisa responder, mas quantas vezes você já deixou de falar de Jesus? Pensa assim. Você pode pensar: não, essa evangelização aqui eu não fui, quarta eu não fui, mas não é isso que eu estou falando, não é sobre isso. Quantas vezes tinha alguém do seu lado que você não falou de Jesus? Muitas vezes, né? Porque a gente não costuma falar abertamente assim, senta no ônibus, e aí, irmão, e Jesus? Não tem essa. No máximo tu vai sentar no ônibus e falar: pô, irmão, e o Flamengo, hein? Isso a gente fala tranquilamente. Pô, e o Vasco, hein? Caramba, o Fogão é líder, hein? Enfim. E aí você falar abertamente sobre essas coisas, você falar abertamente sobre isso.
Mas qual foi a última vez que você falou sobre Jesus? Se foi hoje, muito bom. Ontem, legal. Essa semana, pô, bacana. Se faz mais tempo, talvez está te faltando algo. Está te faltando essa ousadia. Ou talvez esteja te faltando essa alegria. Talvez esteja te faltando a certeza que Jesus morreu por você. E se você tem essa certeza, o primeiro passo. Aquele empurrãozinho, que às vezes você fala sem querer. Você fala, mas Jesus. E tu, caraca, estou falando de Jesus. É o Espírito te movendo. Está faltando isso em você. Quantas vezes você não abriu a boca para se impor? Às vezes tu está numa roda ali e o pessoal está falando uma parada que, não é maneira. É muito legal você sair dessa roda. Pô, rapaziada, tá falando aqui, vou ralar. Nada a ver, eu sou crente, ficar aqui ouvindo essas paradas, nada a ver. E rala. Pô, irmão, tranquilo. Maneiro. Mas e se você chega nessa roda e fala, poxa, cara, eu não acho legal isso aí que vocês estão conversando. A gente pode conversar sobre Jesus? Sabia que Jesus morreu por você? Sabia que Jesus me ajuda a cada dia? Jesus me deu essa alegria. Sou mó feliz, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa alegre. Sou feliz, né? Sou da resenha, sou brincalhão. É Jesus, cara. É o segredo. Eu sei que passamos dificuldades, mas Ele é o que me levanta. Acho que foi o Davi que falou, o pastor Davi que falou, que ter o Evangelho, ter Jesus, não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Você não precisa de tudo para ser feliz. Você já tem a coisa mais importante da sua vida. A vida eterna. Em Atos 1:8, conta um pouco sobre a subida de Deus aos céus. E fala ali sobre algumas coisas interessantes. Vamos lá ler. Atos 1:8. Olha o que diz. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado aos céus, foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. É muito bonito a gente lembrar da morte de Jesus. É muito bonito a gente lembrar do ministério que Jesus teve aqui. Realmente, cara, é uma coisa linda. Jesus morreu por nós. Cara, é maravilhoso a gente pensar sobre isso. Mas se a gente continuar parado, olhando só para o céu, esperando Jesus voltar, olhando Ele subindo, Senhor, como o Senhor é bom, hein? Poxa, Deus, o Senhor mudou minha vida, hein? Isso não serve, cara. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você fique olhando para o alto e como estátua. A gente não está brincando de estátua. Deus quer ação. Para de ficar olhando para cima. Para de, caramba, Deus é bom, hoje eu vou para a igreja. Pô, a igreja é muito maneiro. Pô, vou para PGM é muito maneiro. Pô, vou para o culto de oração, muito legal. Vou para a embaixada, vou para a mensageira. E você não fala de Jesus, cara. O que adianta esse amor vertical, se você não tem esse amor horizontal? Eu disse que Deus nos manda fazer isso, né? Deus fala muito sobre o ID, e nós associamos isso a Mateus 28, 19 e 20, mas vemos que em outras passagens, Deus também trabalha isso com a gente. Por exemplo, quando Ele fala sobre amar o próximo, você acha que falar de Jesus, espalhar o Evangelho, é amar o próximo? Eu acho que sim. Então, se você segue a Jesus, você obedece a Ele, você ama o próximo, e você não fala dele, fica meio incoerente, né? Às vezes a gente fica meio doido, porque se você for parar para pensar, não faz muito sentido desse jeito que a gente age, né?
E infelizmente é assim que nós somos. Infelizmente eu também sou assim. Quantas oportunidades eu tive de falar de Jesus? Quantas oportunidades eu tive para ser diferente e não consegui? Se você for colocar no papel toda a sua vida, a quantidade de vezes que você foi luz e a quantidade de vezes que, eu não falo nem que você foi trevas, que você não foi nada, o que será que ganha? Ser luz é muito bom. Espalhar essa alegria é muito bom. E é isso que Deus quer de nós. Essa ousadia que gera alegria. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui, né? Porque me sinto muito confortável, me sinto bem falando com vocês, me sinto bem lendo a palavra. Mas eu sei que se eu falar só aqui, sabe, esse papo só de púlpito, não adianta. E as pessoas que estão lá fora? E as pessoas que realmente estão precisando de ajuda? O que eu faço? Aqui eu posso falar sobre Jesus. Aqui na igreja, só papo bom sobre Jesus, conversamos pra caramba. E no mundo, não abro nem a boca para falar de Jesus. É hora de acordar e pescar homens. Como os discípulos, a gente não pesca mais peixe, a gente pesca homens. Gostaria de encerrar. Nós aprendemos que a ousadia é algo que podemos ter. E principalmente que devemos ter. Vamos lembrar. Nós temos ousadia quando pedimos ao Pai. Quando você realmente entrega para Ele aquele momento, Deus, eu não sei o que fazer, mas me usa. Deus te usa nesse momento. Nós temos ousadia como somos cheios do Espírito Santo. Quando você está dia após dia se alimentando, dia após dia mais forte, dia após dia com mais sede de Deus, com mais sede do Espírito. É aí que você é ousado. Nós temos ousadia. Nós temos ousadia porque gera consequências. A ousadia quer gerar alegria na vida de muitos aqui. Talvez hoje você possa mudar essa ousadia. Ou talvez hoje você ainda não conheça essa alegria. Talvez hoje você não conheça essa vida. E você é como o povo. Hoje você está ouvindo pela primeira vez desse Jesus que morreu por você. Esse cara que você não conhece, mas que te conhece como ninguém. Esse cara que talvez você ainda não ame, mas que te ama mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Ele te ama. Ele quer te usar. Ele quer entrar no seu coração. Mas ele não invade, ele não pula a janela. Não tem essa. Ele é educado. Ele está, tá batendo na sua porta. Ele quer entrar. Se você já tem o Senhor no seu coração, se você já tem essa alegria, está na hora da gente acordar. Eu falo por mim também. Está na hora da gente ser mais. Dia após dia, a gente pode ser mais. Hoje você pode ser mais ousado. Hoje você pode pedir a Deus essa ousadia que muda tudo. Essa ousadia que leva a vida por onde passa. Hoje você pode fazer a diferença na sua escola. Hoje você pode começar uma diferença no seu trabalho. Uma diferença na sua faculdade. Uma diferença por onde você passa, na sua academia. Cara, você pode mudar o mundo. Você pode fazer tudo, cara. Só depende de você, cara. O Espírito quer te usar. O Espírito quer estar ali, cara. Deus, sabe, Ele está sedento por isso, cara. E muitas vezes não estamos. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia. Deus quer que sejamos mais. Deus quer que a gente mude de verdade. A gente vai cantar. A banda pode subir. E enquanto a gente estiver cantando, eu peço que de verdade nós possamos mudar. Que de verdade as palavras que saiam da sua boca não sejam da boca para fora. Que de verdade o seu coração mude. Que de verdade você possa ser mais. Que essa ousadia possa estar sempre no seu coração. Que essa alegria possa hoje entrar no seu coração.